Gostaria de pedir que todos nós abaixássemos nossa cabeça para a oração. Toda a cabeça baixem, por favor. E todos os olhos também fechem, por favor. Por milhares de pessoas aqui agora, isto será uma hora de decisão. E você nunca será a mesma pessoa hoje. Mesmo se você recusar Jesus Cristo, você nunca será a mesma pessoa. Uma vez que você encara Jesus, uma vez que você ouve o Evangelho e rejeita, nada será a mesma coisa. Aquele rico que recusou a Cristo, que virou as costas por causa da ganância dele, totalmente perturbado emocionalmente, porque quando você rejeita Cristo, é uma coisa muito séria. Vai ser uma hora de decisão para muitos de vocês que receberem Ele. Sua vida nunca será a mesma coisa. Sua casa nunca será a mesma coisa. Então vamos escutar com muito cuidado hoje, em oração também. E com adoração. Para a mensagem da Palavra de Deus. Oremos. Ó Pai, nós lhe agradecemos muito pelo Teu amor, que alcança ao redor do mundo e afeta todo ser humano. O Senhor ama tanto os russos como os chineses, do mesmo jeito que o Senhor ama também os britânicos, os americanos, norte-americanos, os africanos. O Senhor ama o mundo inteiro e por isso o Senhor mandou o Teu Filho para morrer por todo o mundo. E todos nós estamos incluídos nesse plano do Senhor de redenção. E nós lhe agradecemos nesta hora que nós podemos então levantar e proclamar as boas notícias, que Deus é amor e que Deus está com vontade de perdoar, a vontade de esquecer. Nós oramos que muito hoje à noite vão receber essa mensagem, aceitar e agir nela e viver nela, pois pedimos isso em nome dele. Amém. Nós estamos tendo um tempo maravilhoso aqui em Chicago e meu amigo já te falou o tamanho que é esse ginásio, esse estádio. Não tem nenhum estádio fechado no mundo inteiro do tamanho desse ginásio ou desse estádio, com exceção de um que tem na cidade de Houston. E hoje aqui estamos, milhares de pessoas, e é bem capaz que nós enchemos aqui completamente esse estádio, como tem sido quase toda a noite, durante essa cruzada que nós estamos fazendo. Nós tivemos um mundaréu de gente, muita gente, vindo então para esse estádio maravilhoso. E nós temos visto milhares de pessoas que vêm aqui em frente para falar, para confirmar o amor que eles têm por Cristo. Agora, hoje à noite, eu gostaria que você fosse para o livro de Lucas 11, 29. Espero que vocês tenham a Bíblia de vocês. Quantos de vocês têm a Bíblia aqui hoje em dia? Levanta a Bíblia. Olha as Bíblias. Milhares e milhares de Bíblias em todo lugar. Agora, Lucas 11, 29. E, ajuntando-se à multidão, começou a dizer. Ele começa a falar. Maligna é essa geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado nenhum outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que do Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem está que é maior que Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Agora, no Israel antigo, aquela geração queria que Jesus fizesse alguma coisa sensacional para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus está falando aqui que vocês estão procurando um sinal. Tá bom, eu lhe darei um sinal. Eu sou o sinal. E Jesus está falando que o povo da época de Jonas ouviram a mensagem de Deus e se arrependeram. E que eles vão se levantar no dia de julgamento como sendo testemunha
contra o povo de Jesus, na época de Jesus, que rejeitaram ele. Aqui está falando que a rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão, mas ele falou que em mim você tem uma sabedoria muito maior do que toda a sabedoria de Salomão. Ele falou, você está cego. Você não consegue ver a verdade. Você é surdo. Você não consegue ouvir a verdade. Ele fala, eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sinal. Agora, quando você encara Jesus, qual é a sua reação? Quando você confronta ele, confronta Jesus Cristo, qual é a sua reação? A reação dos escribas e dos fariseus foi uma de hostilidade. O povo da cidade de Nínive eram humildes e se arrependeram quando eles encararam e confrontaram Deus. Então a pergunta que todos nós fazemos hoje é essa pergunta: o que você pensa de Cristo? Tem uma ópera agora mesmo. Essa ópera tem um ato que fala Jesus Cristo, o Superstar. Todo ao redor desse país, todas as pessoas jovens estão falando sobre essa ópera. Eles não conseguem escapar dele. É uma peça de teatro. Sinto muito, eu falei ópera. Peça de teatro. Há uma outra peça de teatro que fala o feitiço de Deus. Tem um filme agora que está passando, que chama O Irmão João, no qual nós vemos Jesus Cristo de um formato de um homem preto. Então, em uma revista, nós temos na frente, na capa dessa revista, que saiu algumas semanas atrás, está escrito Jesus Cristo, o Superstar. E aqui, nesse estádio, esse homem estava confrontando com uma pergunta somente: quem é Jesus Cristo? Então, nós tivemos esse seriado esse filme de 87 minutos sobre a vida de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E esse homem então concluiu com uma voz de Judas, voltando dos mortos e ainda perguntando quem é Jesus Cristo. Judas fala, espero que vocês não me entendam errado, eu somente quero saber. E depois ainda tem essas outras pessoas que falam, todos assim, querendo saber quem é Jesus Cristo? Quem você pensa que ele é Jesus Cristo? E temos até outras pessoas que falam Jesus Cristo, você sabe o que eles falam que você é. É muito interessante para mim que em 1971 os livros, os teatros, os filmes, as óperas, os cinemas sobre Jesus Cristo, nossa geração não consegue escapar de Jesus Cristo. Então, quando uma nova tradução saiu do Novo Testamento em inglês, eles venderam 25 milhões de cópias. Nós não conseguimos escapar a Jesus. Eu nunca ouvi nada a respeito de Buda, ou ou Gandhi, mas a nossa geração está obcecada com Jesus. As pessoas jovens estão falando sobre Jesus. Ele é o tópico das conversações hoje em dia, no campo das universidades, nas escolas, em todo lugar. As pessoas jovens estão conversando sobre Jesus Cristo. E eles estão fazendo essa pergunta: quem era ele? Quem é ele? Quem é esse Jesus? Não, a gente não consegue escapar dele. Você lembra aquele dia quando Saul estava perseguindo os cristãos? Ele estava a caminho a Damasco e aquela luz fez ele ficar cego e ele caiu no chão e a primeira pergunta que ele fez: quem é o Senhor? A nossa geração, hoje em dia, o que eles estão perguntando nos campos das universidades, e eles estão perguntando: quem é o Senhor? Quem é Jesus? Por que a gente não consegue escapar dele? Por que ele está em nossa consciência, está em nossas mentes? Ele está em nossos poemas, está em nossas conversas, nos nossos pensamentos, teatros, os filmes, é tudo a respeito dele. Será que ele só foi um herói revolucionário? Ou será que ele é mais do que isso? Ele somente viveu 33 anos, ele nunca viajou mais de 100 milhas, ele nunca teve nenhuma educação formal, mas mesmo assim, 2000 anos mais tarde, uma geração todinha está falando de Jesus Cristo. Alguns falam que ele era um homem maluco. Algumas pessoas do tempo dele falavam que ele era doido, que ele era um maníaco. Ele era mesmo. Outros falaram que ele era revolucionário, que ele veio para lhe dar uma revolução. Então ele era um revolucionário, no sentido, é claro, que ele mudou as vidas das pessoas. É claro, ele era um revolucionário, mas ele nunca levou uma revolução contra Roma. Ele nunca guiou uma revolução contra os líderes da época dele.
Aliás, teve alguns deles, amigo dele, que tentou fazer ele ser um líder revolucionário. E alguns até pensaram que ele ia ser esse líder. Então, quando eles descobriram que eles só estavam construindo um império espiritual, eles não ficaram mais interessados em Jesus. E quando eles tentaram tentar Jesus sobre isso, Jesus falou, traz aqui uma moeda. E ele falou de quem é, que tipo de foto é nessa moeda. Aí eles falaram, César. Então ele falou, tudo bem, então dá para César o que é de César. E as coisas de Deus para Deus. E as escrituras falam que depois disso, eles pararam de perguntar a ele, fazer pergunta para ele. Ele simplesmente não sabia responder isso que ele falou, Cristo falou. Ou será que Jesus era um homem estabelecido? Algumas pessoas falam que ele era um homem que representava a época. Alguns falam que Jesus Cristo era um tipo de homem que representava a cultura do Oeste. Que, por exemplo, os Estados Unidos da América era simplesmente uma organização de Jesus Cristo que ele criou aqui na Terra. Agora eu falo para vocês, se a organização dele depende, né, da burocracia que nós criamos aqui no estado de Washington, nós estamos perdidos. Não tem muita esperança para o mundo. Jesus Cristo não é um homem de estabelecimento. Ele está construindo um outro reino. Ele está construindo um reino eterno. Então, e tem algumas pessoas que falam ainda que Jesus foi o primeiro hippie. Eles falam, ele tinha cabelo longo, andava com os discípulos aí, tranquilo. Bom, gente, na realidade, a gente não sabe como ele parecia. A gente não sabe se ele tinha uma barba longa ou não. Isso são somente fotos que os artistas criaram sobre ele. A gente pensa que talvez ele tinha. A gente não sabe se ele tinha um cabelo longo ou não. Talvez ele tinha um cabelo longo, porque o povo da época dele tinha esse cabelo um pouco longo. Era o estilo daquela época. Mas a gente não sabe. Nós não temos a foto de Jesus Cristo. E Deus fez isso de propósito, para que a gente não adorasse uma imagem. Porque Deus é espírito e deve ser adorado em espírito. Então, e até tem pessoas que falam que Jesus é deliberadamente mau. Ele era um homem mau. Que ele era um demônio. Quem era ele? Essa é a pergunta. Jesus Cristo, quem é você? Quem é Jesus? A gente não consegue escapar dele. A gente tenta correr dele. Mas lá está ele. Ele fica aparecendo em todo lugar. Os nossos grandes filósofos estavam certos em escrever sobre ele. Os grandes historiadores escreveram sobre ele. Os grandes poetas escreveram poesia sobre ele. Os grandes arquitetos também falam sobre ele, até mesmo na União Soviética. Se você for para a Rússia, eu já fui para a Rússia, está cheio de fotos pintadas de Jesus Cristo. Você vai em qualquer lugar na Rússia e você vê imagens, você vê artes, até mesmo a música muito tem a ver sobre Jesus. Eles não conseguem escapar dele. Bom, a gente sabe alguma coisa sobre ele. Nós sabemos que ele é um homem. Sabemos que Jesus era completamente humano. Ele era um representante de um homem. Porque a Bíblia fala que ele era identificado entre eles. Ele era numerado entre eles. Nós sabemos que ele tinha fome. Nós sabemos que ele ficava com sede. Nós sabemos que ele ficava cansado. Nós sabemos que ele tinha alegria de amizade. Nós sabemos que ele chorou no sepultamento de uma pessoa que ele gostava. Nós sabemos que ele tinha todas as características de um homem. E até é muito interessante, a Bíblia fala claramente que ele nunca cometeu um pecado. Aliás, ele ficou de frente ao povo de sua geração daquela época e ele falou, eu nunca cometi um pecado. E ele falou, se alguém de vocês, meus vizinhos já viu eu cometer algum pecado, eles não podiam falar nada. Mas será que não é uma coisa muito interessante para um homem chegar e falar isso? Um homem de 33 anos de idade e falar para as pessoas, quem de vocês viu eu cometer um pecado? Eu falo para vocês, se eu falar isso, todo o meu time vai pular na minha frente. Todos vão falar, eu tenho, minha esposa está aqui, todos nós somos pecadores. E Jesus foi tentado em todas as coisas, como nós também fomos. E ele passou por todas as tentações que você e eu passamos. Não teve uma tribulação, nenhum teste ou uma tentação que Jesus não passou. E ele resistiu e venceu todos eles. Todos.
Ele era um homem, exatamente como você. Mas ele era mais do que isso. Ele fala que ele é o único Filho de Deus, encarnado Filho de Deus. Aliás, ele fala até mesmo que pré-existiu Jesus Cristo e viveu entre nós aqui nessa terra. Isso, e quando você encarar e ver Jesus Cristo, você tem que aceitar isso. É o que a Bíblia nos ensina. Ele falou que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sempre existi por toda a eternidade. É a razão por que eles ficaram com tanta raiva. Então não é surpresa que eles tentaram jogar pedra nele. E eles tentaram matar ele. Não é à toa que eles até crucificaram ele. Ele falou, eu sou Deus. Ele era mesmo? Ele era mesmo o que ele falou que ele era? O Filho do Deus vivo? Um dia ele perguntou para os discípulos dele. O que as pessoas falam que eu sou? Bom, Pedro falou que você é o João Batista que foi reencarnado, ou que você é Jeremias, ou Elias. Ele falou, eu não estou muito interessado no que as pessoas falam. Eu estou interessado, Pedro, no que você falou. O que você falou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, Pedro, você tem falado bem. Você passou o seu teste. Mas, Pedro, esses não são os seus pensamentos. Esses pensamentos veio de Deus. Tem sido revelado por você, por Deus. Jesus Cristo falava que ele era o Filho do Deus vivo. Sabe, do nascimento de Jesus, não era realmente o nascimento dele. Foi o nascimento dele aqui na carne. Porque Jesus sempre existiu. De eternidade a eternidade. Ele é Deus, a Bíblia fala isso. E o Verbo se tornou carne e viveu entre nós. Em outras palavras, o Verbo de Deus, o Deus eterno, se tornou carne e se tornou Jesus Cristo e viveu entre a gente. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E quando você vai a Jesus Cristo, você tem que aceitar isso. Ele não era somente um outro revolucionário. Ele não era somente um hippie. Não era somente um outro grande homem. Ele era Deus na carne. Sabe, a ética que ele ensinava, nenhum homem falou igual a ele. Ele falou, quando alguém bate do lado da sua cara, vira para outra cara para eles baterem. Ele nunca falou o que fazer depois disso. Mas ele falou, você tem que perdoar 7 vezes 7. Que tal essas irritações da sua esposa? Ou do seu marido? 7 vezes 7 você perdoa. Minha mulher uma vez falou que o segredo de um casamento alegre são 2 pessoas que perdoam. E é exatamente isso. 2 pessoas que perdoam. Pessoas que conseguem perdoar uns aos outros. Jesus nos ensinou que nós temos que perdoar. Ele ensinou a revolução. Do jeito que a gente deve viver. Ele falou bem claro que não é só a nossa atitude de fora que Deus julga. Mas são os pensamentos internos, as nossas intenções. Ele falou que Moisés nos ensinou, como nos 10 mandamentos, que a gente não deve cometer adultério. Mas eu falo para você, se você olha com uma mulher com más intenções, você já cometeu adultério. Ele falou, Moisés falou para vocês que você não deve matar. Mas se você olha para o seu irmão e você odeia ele, você, é claro, já matou ele no seu coração. Ele levantou a ética do homem para mais alto possível. E mandava que nós tínhamos de ver esse tipo de vida. Ele mesmo viu esse tipo de vida. As escrituras falam que ele julga o que tem dentro da pessoa. O médico geral dos Estados Unidos falou outro dia que os Estados Unidos está em perigo mais do que dentro da pessoa do que do lado de fora. E é assim você que está aqui hoje à noite, na sua vida pessoal. O rei Davi falou, em pecado a minha mãe deu a luz a mim. Jesus falou que do coração procede pensamentos maus. Assassinato, roubo, blasfêmia. Todo o mal do mundo vem do coração. Isso tem que ser mudado.
E é por isso que Jesus falou: você tem que nascer de novo. Você tem que se converter. Você tem que ter um novo começo. E Ele pode fazer isso por você. Como é que você explica Jesus? Jesus Cristo é você o que você fala que é? Eles só trouxeram 3 acusações contra Ele, para crucificar Ele. Uma, eles falaram: esse homem ama os pecadores. Essa foi uma acusação. A segunda é que ele curou no dia de sábado. E a terceira é que ele falava que ele era filho de Deus. Ele era mesmo filho de Deus? Olha a autoridade dele. Jesus falou que ele veio, está escrito que ele veio e falou para eles que toda a autoridade tem sido dada para ele. Eu sei uma coisa, que ele perdoou o pecado, e nenhum profeta jamais fez isso. Jesus Cristo mesmo perdoava os pecados. Ele falou: os seus pecados estão perdoados. Eu sei que ele tinha autoridade sobre a natureza. Uma noite ele estava nessa tempestade, estava tendo trovões, relâmpagos, o vento estava bem forte, as ondas estavam bem altas, e os discípulos estavam todos com medo. E Jesus estava dormindo. E Jesus levantou do barco e falou: paz, fiquem quietos. Então a tempestade parou, o vento parou, não teve mais trovão, não teve mais relâmpago, e o mar ficou bem tranquilo. A natureza obedeceu ele. E nossos jovens acreditam nisso hoje em dia, porque uma das músicas famosas hoje falam: coloque a sua mão nele que consegue acalmar o mar. Ele acalmou o mar. Ele tinha poder sobre a natureza. Um tempo atrás, nós estávamos voando, saindo da Filipinas, e tinha essa tempestade que estava acontecendo lá. Então, somente momentos antes de sair dessa tempestade, o capitão do avião me chamou para sentar na frente do avião com ele. E nós estávamos voando até de certa maneira bem calmo, tranquila. Tinha muita chuva e tudo, mas não estava tão ruim assim voando. Mas de repente o avião bateu alguma coisa que parece para mim que ele bateu numa parede, o avião jogou para o lado esquerdo, jogou para o lado direito, subiu para baixo, foi uma tremenda um balanço. E de repente saímos disso, e saímos dessa tempestade, e estamos lá num tempo calmo, debaixo do sol. Os ventos estavam tranquilos. E o capitão virou para mim, já estava até suando, e falou para mim, e ele falou: isso foi Deus mostrando para a gente que tinha alguma coisa aqui que é mais poderoso do que esse avião. Mas Jesus pode pegar uma tempestade dessa e jogar para o lado. Ele pode pegar um relâmpago e jogar de volta na nuvem. Ele tem poder sobre a natureza. Por quê? Porque ele é o Deus da natureza. Essas são as leis dele. Obedece ele. Ele tinha autoridade sobre pestilências. Mas Jesus realmente fez o cego enxergar. Ele fez o surdo ouvir. Ele fez o mudo falar. Ele levantou dos mortos. De acordo com os registros, ele tinha autoridade sobre os demônios. Você fala: Billy, você acredita em demônios? Sim, eu acredito. E Jesus confrontou os demônios de tempo em tempo. E ele jogava ele fora das pessoas. E as pessoas que estavam malucas sobre os poderes dos demônios começavam a ser sãos novamente. E agora olha que tipo de morte que ele teve. Será que algum homem morreu igual a Jesus? E teve relâmpago, e teve trovão, e teve terremoto, e até os soldados confessaram que esse deve ser o Filho de Deus. Qualquer pessoa que vê Jesus naquela cruz e não sentir nada tem realmente o coração de rocha. Primeiro eles tiraram a roupa dele. Depois pegaram os chicotes com bolas de chumbos na ponta dele e bateram muito nele. E bateram tanto nas costas dele que ele não conseguia nem andar. Depois colocaram uma coroa de espinho no rosto dele e sangrou toda a cabeça dele. E riram dele, cuspiram nele. E fizeram gozação dele. E com o estralar do dedo dele, ele podia trazer aqui para a terra 72 mil anjos. Eles já tinham pegado a espada deles, estavam na mão deles. Estavam preparados para vir e salvar ele. E apagar esse planeta de existência nesse universo. E Jesus falou: não, foi por causa disso que eu nasci.
E ele segurou e carregou aquela cruz. E todos vocês, pessoas negras, não esqueçam de uma coisa. O homem que ajudou Jesus a carregar aquela cruz era um homem negro. E não esqueça de mais uma outra coisa. Jesus pertence à África, do mesmo jeito que a Europa e a Ásia. Ele nasceu naquela parte do mundo que encosta na Europa, na Ásia e na África. E Jesus não era um homem branco como eu, nem era negro como algum de vocês. Não sabemos que cor que era a pele dele, mas possivelmente uma cor escura, como o pessoal da época dele. Porque ele é um homem igual a eles. Nunca falem que é uma religião branca ou uma religião negra. É uma religião mundial. Ele pertence ao mundo. E quando morreu, ele morreu naquela cruz. E eles colocaram pregos na mão dele. Sabe o que ele falou? Perdoa ele, meu pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Você perdoa a pessoa que está batendo prego na sua mão e você sabe que você não merece aquilo? Ele não gritou, ele não murmurou, ele não falou nada, não reclamou. Ele só ficou lá e recebeu tudo. Só falou, Deus, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa foi a maneira que ele confrontou a violência do dia dele. E depois, na cruz, ele falou, meu pai, por que o Senhor tem me abandonado? Depois ele largou a cabeça e falou, está terminado. Como assim? Ele falou, o seu plano de salvação está terminado. Deus agora pode perdoar você de todos os seus pecados. Porque Jesus tem terminado o plano de Deus por sua salvação. Porque sabe, Deus conhece vocês, todos vocês por nome. Ele tem o cabelo das suas cabeças contados. Deus olha para você como se você fosse a única pessoa do universo. Ele vê você e você somente em todo esse universo. E naquela cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você. E ele te amava o suficiente para ficar naquela cruz. Você viu algum amor dessa forma? E ele poderia ter sido resgatado e ter sido levado para o céu e sentar no seu trono. Mas ele não fez isso. Ele falou, não. Estou fazendo isso para a alegria que está perante mim. Porque ele sabia que ele seria levantado dos mortos. Ele sabia que muitos iriam se reunir pelo nome dele no futuro. Ele viu o dia que nós reinaremos com ele. No reino dele. Sim, eles levaram ele para aquela sepultura. E foi ali que ficou esse Jesus subestrela. Mas em outra cidade eles pegaram essa peça teatral e levaram para mais um estágio. A ressurreição. Se você não tem a ressurreição, você não tem nenhum evangelho. Jesus Cristo está vivo. E quando eles foram para aquela sepultura naquela manhã, eles ouviram a notícia maravilhosa que o mundo nunca ouviu antes. Ele não está aqui, ele levantou. Ele está vivo hoje. E as coisas que inspiraram os discípulos para virar esse mundo de cabeça para baixo, na época deles, foi a ressurreição. Eles foram para todos os cantos declarando que Jesus está vivo. Sabe, alguns de nós, cristãos, vivemos como se Cristo estivesse morto. Ele não está morto. Ele está vivo. Ah, sim, você vai para essa vida, nos seus testes, nas suas tentações. E você está sendo atacado por Satanás toda hora. Sabe, eu acredito que de muitas maneiras é até fácil ser um cristão nesse mundo. Porque o demônio pode deixar você em paz. No momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, tudo começa. A não ser que você viva de joelhos e nas Escrituras e mantenha a sua defesa alerta e ter essa armadura espiritual com você a todo tempo. Porque se você vacilar, nem que seja um espaço de tempo pequeno, você está com problema. No momento que você recebe Cristo, sabe, todo mundo está indo desse lado, nesse caminho, você vira e vai contra a correnteza, como cristão. E isso é difícil. Mas sabe de uma coisa? É difícil ser um pecador também. A Bíblia fala que o caminho do transgressor é difícil. Eu vejo às vezes alguns programas de televisão que mostram crimes.
Eu nunca vi na minha vida criminais trabalhando tão duro pelo que eles conseguem pegar. Parece para mim que eles podem pegar até um trabalho e viveram até uma vida bem legal. Eles trabalham muito duro para transgressões dele. Jesus Cristo está vivo. E se ele não levantou dos mortos, se ele não está vivo, então não existe cristianidade. E tudo isso é uma mentira. E as pessoas que receberam Cristo, o que tem acontecido com eles? Eu tive aqui um senhor que veio aqui, ele participa desses sindicalismo social. Ele falou para mim que ele achava que poderia mudar o mundo através desse sindicalismo. Até ele falou, ele encontrou Jesus. E ele falou para mim que Jesus mudou a vida dele, todo o ódio de dentro dele. E agora ele fala que ele acredita que o mundo poderá ser mudado, mas será mudado pelo poder de Jesus. É isso mesmo, Jesus. Sabe, se eu não tivesse nenhuma prova de jeito nenhum, nenhuma prova científica que Jesus existiu, mesmo assim eu ia confiar nele. Pelas coisas que ele tem feito por mim, a alegria, a paz, a segurança, o amor que ele deu para mim, a graça dele, que é meu. Hoje em dia. E a satisfação que ele dá para aqueles que confiam nele. Quem é o Senhor? Jesus Cristo é você. O que você fala que você é? Essa é a resposta que todos vocês aqui terão que responder. Quem é Jesus? Se Jesus fala que ele é Deus, ele sabia que ele não era Deus, então ele era um mentiroso. Então nós poderíamos falar, Jesus, você é um mentiroso. Você é o maior mentiroso na história do ser humano. Ou, se Jesus sabia que ele era Deus, mas não sabia realmente se era, então ele precisaria de ajuda mental. Muitos psicólogos. A terceira alternativa é que ele era o que ele falou que ele era, Deus na carne. Eu acredito que as evidências são enormes. Que ele é o que ele falou que ele era. O Filho do Deus vivo. Mas eu não posso provar cientificamente. Mas eu posso provar pelas vidas que ele transformados todos os dias. Eu posso provar porque no meu coração eu não falo eu penso, eu espero, mas eu falo eu sei. Sabe, tem um outro elemento na nossa vida que a gente não pensa muito a respeito, que é o elemento da fé. Veja a fé que você tem que ter todo dia. Você tem que ter a certeza, a fé, que a sua esposa não colocou veneno no seu café hoje de manhã. Você tem que ter fé nela. Talvez a pessoa respeite, mas ela não fez isso. Você tem que ter fé no banco. Quando você pega um cheque e você assina, você tem que ter fé que o banco vai pagar o seu dinheiro. Você tem que ter fé no governo. Quando você pegar uma nota de dinheiro, que o banco vai pagar esse dinheiro. Que as pessoas vão aceitar como dinheiro. Tudo que a gente faz é baseado em fé. Por exemplo, eu moro numa montanha e tem a rodovia de duas ruas, uma subindo e uma descendo. E eu tenho que ter fé que os carros descendo do meu lado, eles não vão descer na minha linha. Eu não paro o carro para ver e olhar do outro lado da montanha para ver se o cara está vindo descendo na linha dele. Eu tenho que ter fé que ele não está descendo na linha que eu estou subindo. Fé, 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 tudo é fé. Quando você senta nessa cadeira, você sentou nessa cadeira antes? Eu aposto que você não pegou essa cadeira e começou a examinar ela para ver se ela aguentar o seu peso antes de você sentar. Por fé, você simplesmente sentou na cadeira. Você tem a fé que as pessoas não iam construir uma cadeira que não ia segurar você. Tudo que a gente faz é baseado em fé. Tá bom, então pega a mesma fé e coloca em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
E você vai saber quem é Jesus. Você aceita ele por fé. Então ele entra no seu coração, na sua vida, e você sabe. Você sabe que o que ele fala que ele é o que ele é. Naquela rua de Damasco, que eu referi há um tempo atrás, que o apóstolo Paulo falou, quem é o Senhor? Depois Paulo fez uma outra pergunta. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Jesus falou, levanta e vai. Eu estou te pedindo agora para levantar e ir para ele. Agora, alguns de vocês podem rejeitar ele, pode fazer gozação dele. Alguns podem até falar, não, vou esperar para um outro dia. Ou você pode aceitar ele como seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador. E o Filho de Deus. Ele vai para o seu coração e vai perdoar os seus pecados e mudar a sua vida. Jesus Cristo, o superestrela. Judas, quando ele falou, não me interprete mal, eu só quero saber, nessa peça teatral, ele fez a pergunta, Jesus Cristo, você é o que você fala que você é? Sim! E muito mais! Milhares de vezes mais! Jesus Cristo, o Filho de Deus, estou pedindo para vocês para receber Ele. Aliás, se você for para o céu, a Bíblia fala que você tem que receber Ele. Se você quer que seus pecados sejam perdoados, você tem que receber Ele. E eu quero pedir para você fazer isso hoje à noite. E eu quero que você faça isso publicamente. Como assim? Gostaria de pedir centenas de vocês para levantar do seu assento agora. Venha até aqui, de frente a mim, nessa plataforma aqui. E fala, eu quero Cristo em meu coração. Eu quero que Ele perdoe meus pecados. Eu quero ter certeza que eu vou para o céu. Eu quero que Ele mude minha vida. Eu recebo Ele como meu Salvador e Mestre. E Senhor, se você está com amigos ou com outros grupos, eles esperarão por você. Se você vem de ônibus, eles também vão te esperar. Por que eu falo que para você vir aqui? Porque todas as pessoas que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou em público. Você vem publicamente, em aberto, e declara você mesmo ao público que você quer aceitar Jesus. Você pode ser protestante, você pode ser católico, ou judeu, ou ortodoxo, ou até mesmo não ter religião nenhuma. Mas Deus tem conversado com você agora, e você sabe que você precisa de Jesus. Venha então, tenha certeza, agora mesmo. Eu vou esperar por vocês. Eu vou pedir que ninguém saia agora, nesse momento. Por favor, não agora. Eu sei que vocês querem sair por causa da multidão, mas por favor, não saiam agora. Então vamos gente, levanta, vem pra cá, vem aqui, rapidamente.
vindo para fazer essa dedicação para Jesus Cristo. Aceitar Ele como o Senhor deles, o Salvador deles, como o Mestre deles, o Filho de Deus. Eu gostaria que você faça esse mesmo compromisso com Jesus Cristo aí na sua casa. Sinto muito compromisso. Estou orando para que você faça essa decisão. Deus lhe ajude a fazer isso. Eu espero que você vá para a igreja essa semana. Que Deus lhe abençoe.